Alexandre o Grande conquistou um dos maiores impérios da história, que se estendia desde a Grécia aos seus domínios no Egito e do norte da África, até a Índia. No entanto, a morte precoce e inesperada de Alexandre aos 32 anos de idade, no ano 323 antes da Era Comum, surpreendeu a todos. E é dito que enquanto agonizava em seu leito de morte, lhe foi perguntado quem deveria sucedê-lo, e sua resposta foi: o mais forte. Assim Alexandre deixou seu império sem um herdeiro aparente, o que resultou em uma luta pelo poder entre seus generais e sucessores. E esta disputa ficaria conhecida como as Guerras dos Diádocos. Os Diádocos foram os principais generais e homens de confiança de Alexandre, e imediatamente à morte de seu líder, eles começaram a lutar entre si pelo poder. Além dos generais existiam herdeiros sanguíneos presumidos, como o irmão de Alexandre, que se chamava Filipe III, que era doente mental e por isso precisava de tutela. Além disso, a viúva de Alexandre, a princesa Roxane, estava grávida e nasceu um menino chamado Alexandre IV. Mas devido à sua linhagem persa, ele e sua mãe eram mal vistos pelos macedônicos, que eram inimigos mortais dos persas, e por isso eles seriam assassinados. Durante a Guerra dos Diádocos, Filipe III foi executado. Por fim, os generais chegariam a um acordo, e o poder seria dividido entre os generais que mais acumularam poder durante a Guerra dos Diádocos. Após a Batalha de Ipso, o grande império foi fracionado, e 4 poderosos diádocos dividiram a maior parte do império, formando 4 poderosas nações. O general Antígono I foi contemporâneo do pai de Alexandre, o rei Filipe II, e durante a Guerra dos Diádocos, lutou para que o império de Alexandre não se dissolvesse. Contudo, outros diádocos se aliaram contra ele, e sua única saída foi deixar que o império fosse dividido. Antígono ficaria com o domínio da Macedônia. Ele morreria ainda lutando contra os seus rivais, mas garantiria a seus sucessores o domínio sobre a Macedônia, e foi o fundador da dinastia Antigonida, e seus sucessores reinariam sobre o trono de Pela na Macedônia, até serem destronados pelos romanos. Outro diádoco poderoso foi Lisímaco, que desde jovem cresceu junto a Alexandre, já que seu pai era um oficial de confiança do rei Filipe II. Já adulto, ele era um dos guarda-costas de Alexandre, e por isso tinha muito prestígio. Após a morte de seu rei, ele assumiu o controle sobre a Trácia. Mas no decorrer da Guerra dos Diádocos, ele adicionou muitos territórios na Ásia Menor aos seus domínios. Lisímaco se autoproclamou rei da Trácia, mas ser um rei de linhagem macedônica era viver com uma faca no pescoço, devido às inúmeras conspirações que sempre circundavam os nobres macedônicos. Seus súditos na Ásia Menor se rebelaram e se uniram a Sileuco, que era outro diádoco proeminente. Lisímaco morreria em uma batalha, tentando reconquistar seus domínios. O general Sileuco seria nomeado sátrapa da Babilônia e ficaria com a maior parte do império de Alexandre. Suas terras eram tão vastas que ficariam conhecidas como Império Seleucida, que se estendia do Mediterrâneo até a Índia, herdando a maior parte do poderoso Império Persa. Sileuco Nicator foi um dos mais importantes generais de Alexandre, que confiava em Sileuco além de suas habilidades militares. Suas habilidades de negociação também impressionavam seu chefe, que o enviou em negociações diplomáticas importantes em diversas ocasiões. No início da Guerra dos Diádocos, Sileuco dominou grande parte da Mesopotâmia e tinha a Babilônia como seu quartel-general, até fundar a cidade de Seleucia como sua nova capital. Por dominar uma rota comercial que ligava o Ocidente ao Oriente, o Império de Sileuco prosperou, e essa riqueza o tornou muito poderoso. O exército de Sileuco contava com mais de 500 elefantes blindados, o que era uma visão realmente aterrorizante para qualquer adversário. Estes animais tiveram um papel decisivo na Batalha de Ipsos. Com este exército, ele expandiu seus territórios, tomando domínios de outros diádocos e consolidando sua posição como a maior potência do Oriente Próximo. Sileuco foi assassinado, mas antes ele daria origem à dinastia Seleucida, que mesmo enfrentando certa resistência das populações locais, conseguiu manter a importância do império fundado por Sileuco por séculos.
O Império Seleucida foi um dos grandes responsáveis por disseminar a cultura helenística pelo Oriente. Tão conhecido e poderoso quanto Seleuco era o general macedônio Ptolomeu Sóter. Ele era conhecido como comandante habilidoso e líder nato, além de ter amor pela cultura. Com a morte de Alexandre, ele foi nomeado como sátrapa do Egito, mas durante a guerra entre os Diádocos, ele se autoproclamaria faraó do Egito, fundando a famosa dinastia Ptolomaica, que reinaria sobre o Egito por séculos. Ptolomeu teve que defender bravamente suas posições contra seus rivais macedônicos. Ele se aliou a Seleuco e assim conseguiu sobrepujar os rivais. Ptolomeu faria da cidade de Alexandria, fundada por Alexandre o Grande e localizada na foz do delta do Nilo, a capital do novo Império Egípcio. Sob o governo de Ptolomeu e seus sucessores, a cidade floresceu e se tornou uma das cidades mais importantes do mundo, até a ascensão de Roma. Lá, duas grandes obras foram construídas: a grandiosa Biblioteca de Alexandria e o fantástico Farol de Alexandria, que é considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A dinastia fundada por Ptolomeu duraria até o ano 30 antes da Era Comum, que terminaria com a morte de Cleópatra. As dinastias que sucederam Alexandre o Grande, por séculos continuaram a rivalizar umas com as outras. Mas seu grande feito foi disseminar a cultura helenística por todos os territórios sob o domínio dos Diádocos.